Nos tempos de hoje, as igrejas de modo geral se reúnem periodicamente para a celebração da chamada Santa Ceia, que é uma celebração normalmente representada pelo pão e o cálice que são servidos aos fiéis em dado momento do culto, que participam coletivamente da cerimônia. Mas o que é a Santa Ceia de fato? Por que devemos participar dela? Você está no Mistério da Fé. Hoje a Santa Ceia é um evento que acontece nas igrejas cristãs em sua totalidade, e em muitas delas é a reunião em que mais possui a participação de seus membros, dada a sua importância para a fé cristã. Mas devemos lembrar que a Santa Ceia não veio de agora, não é e nunca foi uma criação da igreja moderna, muito menos um paganismo, mas sim, foi uma ordenança dada pelo próprio Jesus por ocasião da Páscoa, quando ele se ajuntou com seus discípulos para cear, conforme descrito em Mateus capítulo 26, versículo 26 em diante, em que ele explica que o pão representa o seu corpo e o cálice o seu sangue, que haveria de ser derramado para a remissão de nossos pecados, o que pouco tempo depois veio acontecer na sua morte. Isso significa que a Santa Ceia agora representa a nossa reafirmação de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e também é uma forma de nos mantermos nele, conforme está escrito em João capítulo 6, versículo 53 em diante, em que Jesus ressalta que quem come sua carne e bebe seu sangue permanece nele, e ele em nós. E quem não come a sua carne e bebe o seu sangue não tem vida em si mesmo, pois essa comunhão representa a parte que nós temos na vida eterna que há de vir, e é dever de todo cristão participar dessa comunhão. A Santa Ceia do Senhor pode ser feita a qualquer tempo, consagrando o pão e o cálice ao Senhor, e dedicando essa refeição à sua memória, conforme ele estipulou. No entanto, é sempre bom participar em comunhão com os irmãos, assim como ele o fez, e o templo da igreja é o melhor lugar para isso, razão pela qual essa ocasião é muito celebrada dessa forma nos dias de hoje. Cabe lembrar que a Santa Ceia do Senhor é uma celebração que envolve uma identificação com a morte de Cristo, simbolizando também a morte para o mundo, razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante, que aquele que comer deste pão e beber desse cálice sem discernir o corpo de Cristo, será culpado pela sua morte. Isso significa que a Santa Ceia não deve ser servida para uma pessoa que ainda não se converteu, que ainda não morreu para o mundo e vive na prática do pecado deliberadamente, pois ela ainda não entende o sacrifício de Cristo. Ela não está em Cristo e Cristo não está nela. E esta celebração não pode ser profanada, mas sim feita com entendimento, pois como o próprio nome diz, ela é santa. Então não se trata de nenhum tipo de discriminação, mas sim uma proteção a essa pessoa, para que ela não sofra as consequências descritas pelo apóstolo Paulo, pois quem comete tal ato pode ter a sua vida devastada de diversas formas, assim como Paulo alerta no versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 11, em que ele diz que por essa razão havia entre eles muitos fracos e doentes, e alguns até que morreram por conta disso. Com isto entendemos o significado da Santa Ceia e sua importância para a Igreja, e também o porquê dela ser tão celebrada, pois ela representa a nossa vida com Cristo, e devemos sempre nos lembrar dele, para que nossos pecados sejam perdoados no seu sangue, pois por mais que nos esforçamos, por vezes pecamos involuntariamente pela nossa natureza, mas estando em Cristo somos justificados, e a Santa Ceia é uma das formas pela qual ele faz isso por nós. E por essa razão, nunca devemos relativizá-la, pois como Jesus disse no livro de João, capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.